Boa noite, meu querido. Queria começar com uma pergunta. Eu queria saber qual geralmente é a sua rotina matinal. Então, hoje à noite, você está aqui no culto, vai acabar o culto, você vai para sua casa, você vai dormir, você vai acordar amanhã de manhã, e o que você vai fazer? Você provavelmente, se você for um brasileiro, o que a gente chama de afegão médio, né? Um brasileiro ali comum, você vai acordar, você vai tomar o seu café da manhã, você vai se preparar para ir para o trabalho. Se você trabalha presencialmente, você vai pegar, se você for de metrô, você vai pegar o seu fonezinho de ouvido Bluetooth, vai colocar o seu fonezinho Bluetooth lá, e você vai ouvindo uma música gostosa ali, tranquilinha, para o seu trabalho. Se você não faz isso porque você não pega transporte público, porque você é chique, você tem carro, você vai enfrentar o trânsito de São Paulo, você provavelmente vai ouvir alguma música no seu carro. Vai pôr a sua playlist no Spotify, você vai ouvir aquela música ali que você gosta de ouvir. Tem um estudo da OMS que revelou que daqui a 25 anos, pessoas entre 12 e 35 anos vão sofrer algum tipo de grau de deficiência auditiva por conta do uso excessivo de fones Bluetooth. Em 2022, só para você ter uma noção, mais de 76 milhões de fones Bluetooth foram vendidos em um trimestre. Nós temos uma mania muito grande de ouvir músicas. Não sei se você tem essa mania, a minha esposa briga comigo porque é difícil ter um momento de paz em casa. Porque a primeira coisa que eu faço é abrir uma música ali, vamos ver uma musiquinha de fundo, vamos deixar ali a coisa rolando. Né? E aí você imagina, né? A música, aí tem as meninas gritando, aí a música, a gente aumenta a música, porque a gente quer ouvir aquele baixo ali, aquele agudo, sabe? Você quer ouvir, aí você aumenta para a criança, né, não interromper você, e aí fica aquele som específico, aquela coisa maluca. Mas, de fato, nós gostamos muito de ouvir música. E, por algum tempo, ao longo da minha jornada de formação, eu sempre me questionei onde é que a música entrava nesse processo comunicativo. Nós somos seres comunicativos, nós nos comunicamos, eu sou formado em publicidade. Eu sempre me perguntei como é que a música se enquadrava nas representações, nos signos, enfim. E só no ano passado, quando eu estava fechando a minha tese de doutorado, eu li um teórico que falava que a nota musical ela é um ícone da própria emoção. Então, um ícone, né, pela definição da teoria da comunicação, é qualquer representação que é muito similar com o objeto que representa. Então, uma foto sua, por exemplo, é um ícone seu, representa de forma muito similar quem você é de verdade. E a nota musical, ela expressa, ela representa a emoção em si. Então, quando a gente vai e junta esse símbolo, esse signo icônico da nota musical, com um signo simbólico de uma letra de uma música, a gente ganha a potência da mensagem que a gente quer comunicar. É por isso que a música, as músicas que a gente canta, tem gente que até fala que tem música que é demoníaca, etc., porque vai envolver as suas partes espirituais e tudo mais, mas nada disso. A música em si, ela tem o poder de nos envolver, de mexer com as nossas emoções. E quando a gente junta esse aspecto cognitivo com esse aspecto mais emocional, a gente tem uma mensagem muito potente e muito forte sendo transmitida. Se você assistiu, e se você não assistiu, cara, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas se você assistiu aquele filme maravilhoso chamado Divertidamente, você vai saber que as nossas emoções desempenham um papel fundamental para o nosso processo cognitivo. Isso é verdade. A gente aprende, a gente memoriza coisas por meio das nossas emoções. Então, quando a gente canta, que nem a gente cantou há pouco tempo atrás, que nós esperamos por Deus, confiantes de que lá no fim Ele irá nos resgatar, agora você deve estar, né, de boinha, você ouviu essa frase, seu coração não bateu mais forte. Mas quando a gente estava cantando isso, com uma música tocando, o nosso ser é envolvido nessa mensagem. Todo o nosso ser se envolve. E a gente consegue expressar isso com muito mais força do que se a gente tivesse simplesmente recitando isso.
Existe uma diferença absurda entre você ouvir essa música do Projeto Sola na sua casa, ouvindo num fone de ouvido ou cantando no chuveiro. Existe uma diferença absurda disso para a gente estar aqui. 50 pessoas, redimidas pelo Espírito Santo de Deus, cantando isso a plenos pulmões. O pregador norte-americano Tim Keller, no livro dele maravilhoso sobre oração, ele diz que cantar envolve o corpo inteiro. O coração flui através da música, bem como a mente através da letra. O texto que a gente vai ler hoje é uma canção. É um hino de louvor a Deus. E esse hino, ele foi feito intencionalmente pelo profeta Abacuque para ser cantado por um povo em exílio. O povo não estava em exílio ainda. O povo de Judá não estava exilado. E sabendo que o exílio viria, Abacuque compõe essa música para que ela fosse cantada repetidamente por esse povo durante o exílio. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler do capítulo 3, do verso 3 ao verso 15. Abacuque 3, do 3 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom. O santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante, como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha adiante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feristes os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste o teu arco e tua aljava, cheia de flechas, e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou, e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira, e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te adoramos pela tua palavra, Deus, que revelada e testificada, Deus, pelo teu Santo Espírito, fala aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, que na noite de hoje, somente a tua palavra, Deus, seja pregada, para que ela, Deus, possa encontrar solo fértil, Deus, em nossos corações e frutificar, para que possamos, ó Deus, através do teu Santo Espírito, sermos transformados pelo teu poder e pela tua misericórdia. Nós te oramos, ó Deus, por meio de Cristo Jesus. Amém. Nessa penúltima pregação da série de Abacuque, na semana que vem teremos a nossa última pregação dessa série, eu queria retomar com você alguns pontos importantes, caso você não tenha visto as outras pregações, mas também é bom a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. O povo de Israel ficou escravizado por 400 anos no Egito, uma história que talvez você conheça. E depois de 400 anos no Egito, esse povo é liberto pela mão poderosa de Deus, e ele vai para o deserto, e no deserto há todo um cenário, várias coisas acontecem, e o povo chega a uma terra que Deus havia prometido a eles. Nesta terra, o povo de Israel então escolhe reis para que fosse governado por eles, e esses reis, depois de algumas gerações, causam a divisão entre o povo de Israel. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. As 10 tribos do norte, pouco tempo antes do texto que a gente leu, essas 10 tribos foram exiladas pela Síria, e esse exílio das 10 tribos especificamente não aconteceu
por conta de um acaso meramente. Isso foi prenunciado por Deus, de que se esse povo abandonasse a Deus, eles seriam exilados. Ou seja, eles foram exilados por conta da consequência dos seus próprios pecados. Então, Abacuque se vê nesse cenário onde a nação de Judá, essas tribos do sul, estavam rumando para o mesmo lugar. Era um povo que estava caminhando para o mesmo lugar. Havia injustiça no povo, e ele clama a Deus, questionando: Deus, o Senhor não vai fazer justiça? E aí Deus vai lá e fala assim: vou fazer justiça. Eu vou mandar a Babilônia para resolver a situação para mim. E aí Abacuque fica desesperado e fala: mas a Babilônia é infinitamente pior do que o povo. Como assim o Senhor vai mandar um povo pior? E aí Deus, no final do segundo capítulo, na verdade no segundo capítulo de Abacuque, ele fala que vai destruir a Babilônia. Em um tempo futuro, Deus vai destruir a Babilônia. Então Abacuque, diante desse cenário, ele começa a entoar uma oração, que é essa oração que a gente leu quase na íntegra. O pastor Lucas falou disso na semana passada, no início dessa oração. E ele, então, responde a essa previsão que Deus tinha colocado. Olha, eu vou destruir o mal da Babilônia. O que é interessante desse texto que a gente leu, se você prestou atenção, é que todos os vocabulários aqui, todos os termos escolhidos pelo profeta, foram termos tirados desta história que eu acabei de contar. Um povo escravizado no Egito e liberto pela mão poderosa de Deus. Abacuque pega todo esse vocabulário e molda a sua oração com esses termos. A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Esse ano, há pouco tempo atrás, na verdade, um estúdio de animação dos Estados Unidos chamado The Bible Project lançou um vídeo, que já está disponível em português, inclusive, se você quiser assistir lá no YouTube depois, chamado O Caminho do Êxodo, que fala que essa estrutura narrativa do Êxodo molda a estrutura narrativa da Bíblia. O povo de Deus escravizado, é liberto, caminha por um deserto e chega na Terra Prometida. Um povo escravizado, é liberto, caminha pelo deserto até a Terra Prometida. Um povo escravizado, caminha pelo deserto, é liberto por Deus, caminha pelo deserto até a Terra Prometida. Eu e você estamos nessa jornada. Nós éramos escravos do pecado, fomos libertos pela mão poderosa de Deus, estamos no deserto deste mundo, em caminho do céu, da nossa Jerusalém celestial. O que é mais, talvez que ganhe maior destaque aqui, é que Abacuque ele usa dessa história e dessas expressões para comunicar aquilo que ele quer comunicar ao povo. Ele poderia muito bem ter chegado e falar assim: Deus é um Deus grande. Deus é um Deus grande. Deus falou assim: eu vou destruir a Babilônia. E ele fala assim: Deus é um Deus grande. Não, ele conta uma poesia. Ele monta uma canção. E essa canção é cheia de termos referentes a uma história que o povo já conhecia. E aí a gente tem um ponto muito crucial aqui, que talvez seja uma pergunta mais reflexiva que eu queria propor para você, que é a seguinte: qual ou quanto dos termos bíblicos têm sido utilizados por você nas suas orações? Como o pastor Lucas citou na pregação, acho que foi o primeiro ponto da pregação do pastor na semana passada, há um movimento de Abacuque de retorno às Escrituras. Nós devemos voltar ao texto. E neste movimento de se debruçar sobre o texto, o nosso vocabulário vai sendo alterado para um vocabulário exatamente assim. Nos reconhecermos como um povo miserável, preso, escravo que foi libertado por Deus. As nossas palavras mudam, a forma como nós oramos muda. Nós paramos, na verdade, de chamar Deus, se a gente um dia chamou, de mano, de brother. A gente começa a tratar Deus como, de fato, um amigo que Cristo nos comprou, mas o Senhor de toda a terra também. Nós começamos a entender a nossa condição e qual é o ponto que nós podemos ter de questionamento ao próprio Deus. Que é a diferença, também lá no começo da série, o Lucas comentou disso, de Jó e Abacuque. Jó peitando Deus
e falando, o Senhor é injusto, etc., e Deus chamando já para conversar. Então, pois é, eu até lembrei dessa parte que o Lucas comentou, né? Quando eu estendi o mar lá, onde é que você estava? Abacuque questiona o mesmo Deus sobre a injustiça que estava acontecendo diante dele, mas ele não faz da mesma forma. As nossas orações precisam ser moldadas pelos termos da Escritura. Há um vínculo direto entre leitura da palavra e oração. Uma coisa não existe sem a outra. Repare, Tim Keller, mesmo pastor, fala o seguinte: toda oração consiste em responder a Deus. Em todos os casos, é sempre Deus quem dá o primeiro passo. O ouvir sempre precede o pedir. Só sabemos para quem oramos ao aprender primeiramente isso na Bíblia. E só sabemos como devemos orar aprendendo o nosso vocabulário com a Bíblia. Nada disso deveria ser surpresa, uma vez que vemos essa dinâmica básica em ação no desenvolvimento de cada novo ser humano. Nós aprendemos a falar depois que nós ouvimos. A Isa sempre fala disso, que em questão de segundos, ela estuda isso, tá, gente? Em questão de segundos, o bebê já consegue entender a estrutura linguística da mãe, assim que ele sai da barriga da mãe. Tanto que se você chegar para um bebê com 1 dia de vida e falar em um outro idioma perto dele, ele vai entender que aquilo é um outro idioma, porque não é da mesma raiz linguística da mãe. A gente só aprende a falar depois que a gente ouve. A gente aprende a orar lendo a Bíblia. Repare os trechos que Abacuque faz citação a essa história de Êxodo. No verso 3, ele diz o seguinte: vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom, o santo vem do monte Parã. Essa região é a região do Sinai, no lugar que Deus se revelou a Moisés, em primeiro lugar, e depois que ele distribui a sua lei. O verso 5 diz: a peste marcha diante dele, e a praga vem logo atrás, em referência aos 10 mandamentos, às 10 pragas que ele derrama sobre o Egito. O verso 8 diz: foi com ira, Senhor, que feristes os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não, vinha em tuas carruagens vitoriosas. Marchaste, no verso 15 fala, marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Em referência ao mar vermelho que se abre e Faraó vindo com as suas carruagens atrás do povo. O verso 11 diz: o sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, e a tua lança reluzente faiscava. Isso é uma referência àquela história de Josué, que lutava contra os amorreus, e o sol parou no céu. O verso 12 diz: marchaste pela terra com ira, e furioso pisaste as nações, tal qual o povo, depois de conquistar a terra prometida, pelo menos parte ali ao norte, aliás, ao sul em Jericó, vai conquistando toda a terra e derrotando todas as nações. E aí eu te pergunto, qual que é a qualidade da sua oração? O que nos assegura, o que nos tranquiliza, é que não é pela nossa qualidade de oração que nós somos ouvidos por Deus. O Espírito nos move e Deus nos ouve, porque Jesus intercede por nós. E só Jesus é capaz de fazer isso. Mas ninguém é capaz de fazer isso. O próprio Keller, Tim Keller, pastor norte-americano, ele fala que se a gente não tem uma vida de oração genuína, verdadeira, diária, humilde, a gente pode até chegar aqui na frente no culto e orar com palavras rebuscadas, maravilhosas, aquelas palavras, aquela oração que tenta impor através das palavras um poder. Mas a gente não vai conseguir expressar de verdade essa intimidade com Deus. Não é através das nossas palavras, não é através do nosso vocabulário que Deus nos ouve. Mas ainda assim, um vocabulário que amadurece, que cresce, que é moldado pela Escritura, é um sinal da transformação de Deus na nossa vida. A oração não existe sem a leitura da palavra. Nossa oração é como uma esponja que a gente molha num balde de água. A gente se enche desse balde que é a palavra de Deus e a gente consegue ir fazendo aquilo que nós precisamos. E quando nós secamos, a gente se molha de novo. E assim a coisa vai.
Talvez você tenha dificuldade de orar, eu imagino que você tenha dificuldade de orar. Não sei se você for um ser humano, qualquer outro ser humano, você vai ter dificuldade de orar. Mas ainda assim, quando a gente faz esse movimento duplo, de ler a palavra e de orar, de ler a palavra e de orar, os nossos afetos são remodelados, a gente começa a perceber certos pecados, nosso coração vai sendo transformado, a gente vai obtendo vitória sobre pecados, a gente vai obtendo transformação de vida por meio do Espírito Santo através desses dois movimentos. E o nosso vocabulário vai sendo transformado. E a gente começa a ter essa potência de se lembrar do que Deus fez na nossa vida todos os dias. E aí, nesse vocabulário bíblico, através desse vocabulário bíblico, eu queria focar com você agora no que Abacuque tem dito aqui para nós. O que Abacuque está nos dizendo? Ok, ele está usando vocabulários ali do Êxodo, mas o que de fato ele tem nos dito? A primeira coisa que ele nos diz está no verso 3 ao verso 7, que ele fala que Deus é poderoso e de que Deus vai trazer juízo sobre os nossos inimigos. O profeta, ele vai nos dizer que quando Deus aparece para resolver um problema, ele resolve o problema. Quando Deus surge para libertar o povo, ele vem para libertar o povo. As nações tremem, os montes estremecem, eles param, porque Deus está aqui. Inclusive o verso que termina o capítulo 2 é que declara que Deus está no seu santo templo. Carece diante dele toda a terra. Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Os versos seguintes, os versos de 8 a 12, falam exatamente do que Deus faz na demonstração do seu poder. Então ele fala o seguinte, que quando Deus lançou as flechas, até o grande abismo se rende, levanta as mãos e fala, acabou, moiou para mim. Ferrou. Não dá mais. Porque Deus é poderoso. Teve um presidente do Timor-Leste, um cara chamado José Ramos Horta, deu uma entrevista para um podcast de política internacional 2 semanas atrás, e ele é católico, o Timor-Leste é um país muito católico, e ele faz um comentário sobre as igrejas evangélicas ali no Timor-Leste, que são minoria, e aí ele faz uma crítica à igreja evangélica, e aí, quando a gente fala evangélico, tá, gente? A gente precisa entender que são evangélicos de linha pentecostal, maiormente neopentecostal. E ele falou o seguinte, que a Igreja Católica promete uma recompensa no futuro, enquanto a Igreja Evangélica tenta trazer uma recompensa para o presente. Quando a gente consegue coisas, bens, materiais, etc., que é algo muito comum em igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. Por mais que a gente tenha uma linha mais reformada, no sentido de que a gente entende que sim, a nossa recompensa está lá no futuro, a gente acaba se esquecendo de um ponto muito importante. E vamos lá. Não, meu querido. Você não precisa experimentar, viver uma vida de vitória, de sair declarando vitória atrás de vitória na sua vida. Conheço um cara que ele ia fazer reunião de trabalho, e ele entrava no elevador, e ele ficava orando uma oração de vitória, de que Deus ia convencer o coração daquele cliente, de que ele ia sair de lá vitorioso, tal, todo poderoso e tudo mais. Ele declarava. Eu não estou dizendo isso. Mas tem um ponto que nós temos uma dificuldade específica de viver, e que Abacuque está tentando nos mostrar nesses versos, é de que nós não experimentamos, ou nós não nos lembramos, ou nós não aquecemos o nosso coração com o poder de Deus. Repare o que Abacuque está dizendo aqui. Repare o que Abacuque está dizendo sobre o poder de Deus. Abacuque está dizendo que quando Deus sai para defender o seu povo, Ele faz os montes, a terra ser dividida por mares, Ele divide mares e rios, Ele faz montanhas tremerem, Ele faz o abismo que nos engole e nos mata se render diante da sua majestade. Isso é um sinal de poder. O que Abacuque está fazendo com o povo, está tentando comunicar ao povo, olhem para o que Deus já fez por nós. Olhem para o que Deus já fez por nós. E sejam corajosos
bravos. Os tempos à nossa frente serão tempos difíceis. Mas o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é todo-poderoso. Quando a gente assiste o jornal todo dia de manhã, antes de colocar música no meu fone de ouvido para ir trabalhar, né, eu ligo no Bom Dia São Paulo, né, normalmente, e a gente vê diversas histórias de crimes, de violência, de acidentes, de problemas e de problemas. Você talvez conheça pessoas que passem por dificuldades, por lutas. E o nosso coração acaba ficando um pouco mais ansioso. Agora nem mais com aliança a gente pode sair de casa, né? Está tendo uma nova leva aí de assalto a alianças, né? Estão roubando bastante aliança. Nem mais com aliança a gente consegue sair. E a gente olha para esse cenário, a gente vê esse cenário desesperador, de que a gente pode sair na esquina, matarem a gente, a nossa família. De que a gente pode receber uma ligação no meio da noite, dizendo que alguém que a gente ama faleceu por conta de uma violência absurda que sofreu. E a gente fica com o coração preocupado. Com os nossos filhos, nossos cônjuges, fora de casa até tarde. Nós ficamos preocupados. Nós estamos em exílio. Numa terra injusta. Mas Abacuque está dizendo o seguinte: olhem de novo para a história da libertação, para a gente se lembrar, para que vocês possam se lembrar de que o nosso Deus é poderoso. E por mais que a injustiça seja visível hoje, isso não vai ficar assim. Deus está vindo da terra de Edom, do Monte Parã. Deus está vindo. Ele está vindo. E aí, o que é curioso, neste caso especificamente, é que Abacuque descansa naquilo que Deus tinha dito para ele, de que ele derrotaria a Babilônia. Ele descansa. E por que Abacuque descansa? Porque pensa o seguinte: você está diante desse Deus Todo-Poderoso. Você tem pecados na sua consciência. Por que ele fica confiante? Por que Abacuque consegue ficar tão feliz de que Deus vai resolver o problema, sendo ele, Abacuque, um ser humano, e todo ser humano, você sabe muito bem, porque eu e você somos seres humanos, nós temos pecados. Nós cometemos falhas diante de Deus. Nós somos injustos, tal qual a Babilônia é, tal qual Judá estava sendo ali naquele momento. Abacuque fica confiante por causa do trecho final desse cântico que a gente leu. Ele diz no verso 12 ao verso 15: marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo e para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. O nosso Deus, ele divide rios, mares, faz montanhas e montes tremerem e se abalarem por nós. Quando o povo estava no Egito, sofrendo na mão dos egípcios, Deus chama Moisés para libertá-los. E no capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus diz o seguinte: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes, sem bem quanto eles têm sofrido. O nosso Deus não é inerte ao nosso sofrimento. O nosso Deus não ignora o nosso sofrimento. Deus vem com essa força gigantesca em meu e em seu favor. Ele vem para me libertar e para te libertar. Nós éramos
um povo oprimido, tal qual o povo de Israel, desesperados, abandonados, fracos, e Deus vem com força para nos resgatar. Tem uma história de um livro clássico que eu não sei se eu recomendo você a ler esse livro, porque é um livro meio grande, mas que eu particularmente acho incrível, que é um livro de um escritor inglês chamado Tolkien, que ele escreveu O Senhor dos Anéis. E no segundo livro, há uma batalha que se passa em uma cidade murada. Os homens daquele reino estão lutando contra seres malignos que estão tentando invadir, dezenas de milhares de seres malignos tentando invadir a fortaleza. E eles estão de noite, essa batalha toda se passa durante a noite, eles estão de noite, sozinhos, abandonados, indefesos. E aí esses seres malignos conseguem romper as muralhas. E eles vão entrando, cada vez mais recuando na cidade, até que em certo ponto eles estão numa cidadela, onde fica o rei ali. Poucos homens, centenas de homens somente, e os inimigos à porta, tentando arrombar. E aí, um dos homens vira para o rei e fala o seguinte: vamos ao encontro da morte. Vamos subir nos nossos cavalos e vamos contar uma história de coragem, onde nós enfrentamos a morte. E eles saem cavalgando, algumas centenas de homens tentando ali destruir todos esses inimigos, até que uma trombeta soa no leste. E dezenas de cavaleiros que estavam distantes chegam com sua força. E junto com eles o amanhecer. É curioso pensar nessa história, eu gosto de pensar nessa história, a Batalha dos Abismos de Helm, que Abacuque estava vivendo aquela noite. Abacuque estava vivendo exatamente aquela noite. Abacuque sabia que não viveria para ver os cavalos surgindo de manhã. Ele sabia disso. Mas ele compõe esse poema regozijando com a vitória que viria. E talvez você não tenha parado para prestar atenção numa coisa bem específica. Esse juízo de Deus é um juízo contra a injustiça que é cometida por seres humanos, cometidas por você e por mim. Essa ira é destinada àqueles que são arrogantes, que querem viver a vida de acordo com seus próprios méritos, de acordo com a força do seu próprio braço. Querem controlar as variáveis da existência. Essa ira estava destinada a nós, completamente a nós. E da mesma forma que era noite, naquele reino onde alguns homens lutavam contra seres malignos, num jardim era noite também, quando um homem estava suando sangue de angústia. E talvez, num clamor muito mais alto do que o clamor de Abacuque, esse homem gritou, berrou a Deus por socorro. E ao invés de estender a mão poderosa para libertá-lo, Deus sai com os seus cavalos, Deus atira suas flechas nele. Até que, às 3 da tarde do dia seguinte, Jesus Cristo recebeu nele toda essa força e todo esse poder. E ele morre. Para que essa força que era contrária e oposta a nós, se tornasse uma força a nosso favor. Da mesma forma que amanhece e aquele povo escuta as trombetas vindo do leste, ao terceiro dia amanheceu. E nós ouvimos a trombeta do próprio Deus ressoando vitória. Jesus Cristo venceu a morte. O que é mais, e eu queria que você prestasse atenção exatamente nesse ponto. Quando nós vivemos angústias e momentos de dificuldade, o que Abacuque está nos convocando a fazer
é retomarmos essa história, essa narrativa, de que a morte achou que nós éramos presas fáceis. Você está tão suscetível a morrer por qualquer coisinha. Uma gripe você morre. Uma doença você morre. A morte zomba de nós o dia inteiro, todos os dias. Ela acha que nós somos presa fácil. Mas Abacuque diz que Deus esmagou a cabeça daqueles que achavam que nós éramos presas fáceis. Porque nós éramos de fato. Mas o nosso Deus veio em socorro. Abacuque não viu essas coisas acontecerem. Abacuque não viu isso acontecer. Mas como ele mesmo diz, o justo vive pela fé. Pela certeza de que lá no fim, Ele vai nos levar para morar com Ele. A promessa traz certeza. Nós podemos ser confiantes de que não importa a injustiça, podemos viver com alegria de que o nosso Deus está vindo. E quando Ele vier, Ele vai resolver toda a injustiça. Uma coisa que é muito curiosa do texto bíblico é que toda vez que há uma grande libertação, é registrada uma música. Ou quase toda vez, é registrada uma música, um cântico. E a minha pergunta para você hoje é, amanhã de manhã, quando você acordar, qual vai ser a música que você vai ouvir? Qual vai ser a música que você vai cantar? Qual vai ser a história que vai te envolver e que você vai cantar e comentar e contar para as pessoas a plenos pulmões? Qual é a canção? As suas orações, elas têm sido moldadas pela Escritura? Você tem se voltado e alimentado o seu coração da esperança daquilo que Deus já fez por nós? Esse livro de Abacuque, essa narrativa, ela é muito curiosa, porque ela começa com uma fala de indignação e de ira, e de desapontamento com Deus. E olha só como Deus transforma o coração de Abacuque. Ele expressa uma fé revigorante, uma fé alegre. E a gente vai ver exatamente essa alegria na próxima pregação do domingo que vem. Mas isso só aconteceu porque ele alimentou seu coração com as Escrituras. Porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. A obra de Jesus não é uma obra distante. Não é uma obra vazia. Não é alguma coisa que você tem que dizer, como, não, Jesus fez isso por mim. Né? Isso é algo que você precisa, de fato, experimentar com todo o seu ser. A obra de Cristo Jesus nos transforma. Ela nos dá coragem, ela nos dá ânimo. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Ele vai resolver os nossos problemas e as nossas mazelas, todas elas. Mas a gente só sabe disso porque lá atrás Deus já fez isso. Ele já veio em nosso favor. Ele já nos socorreu. E até desse momento em que Ele nos socorreu até a sua volta, Ele não vai me abandonar, nem te abandonar. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Abaixe sua cabeça, vamos orar de novo. Pai, nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor transforme as palavras, ó Deus, que saem das nossas bocas, para que elas contem essa história de Jesus Cristo morrendo por nós,
para que as nossas palavras sejam palavras, ó Deus, de alegria e de triunfo. Com a certeza, ó Deus, de que o Senhor virá um dia para nos libertar de todas as misérias, mazelas, tristezas, de que toda a injustiça, ó Deus, que há neste mundo vai acabar. Reforça nos nossos corações, reacende nos nossos corações esse fogo, ó Deus, da narrativa do Evangelho, de Jesus Cristo, Pai, não morto, não, ó Deus, pendurado numa cruz, mas de um Jesus Cristo, ó Deus, que na alvorada da história saiu daquela tumba, vivo, ressurreto, poderoso. Reaviva nos nossos corações, ó Deus, de que essa história muda tudo. Transforma, ó Deus, cada aspecto da nossa vida. Faz, ó Deus, os nossos corações ficarem fortes, para que nós saibamos, ó Deus, de que não há pecado que nós não podemos ser libertados. De que não há narrativa, ó Deus, de que não há inimigo tão poderoso que possa vencer o Senhor. Dá-nos, ó Deus, coragem e confiança de que o Senhor está conosco, de que esses cavalos, ó Deus, que o Senhor manda contra o mal não virão contra nós, porque já vieram contra o Teu Filho em nosso favor. Dá-nos humildade, ó Deus, para entendermos que não é pelo nosso muito falar, pelo nosso bem falar que as coisas acontecem, muito pelo contrário. Dá-nos, ó Deus, discernimento que dependemos de Ti, e de que se não fosse a Tua graça, vindo até nós, um povo oprimido, escravo, pobre e nu, nós estaremos perdidos, Pai. Realinha os afetos do nosso coração, Deus, para que sejamos pessoas que dependem exclusivamente de Ti. Dá-nos força para proclamar essa dependência e essa graça, para que mais pessoas possam ouvir de que éramos miseráveis, mas um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, não nos deixou desamparados, mas veio em nosso resgate. Nós te adoramos, ó Deus, nós te adoramos, porque a Tua mão é poderosa e veio em nosso favor. Nós oramos por meio de Jesus Cristo, Pai. Amém.